Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. E no episódio de hoje a gente continua com a leitura do livro Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, um best-seller que você encontra bem facilmente aí, inclusive para download de alguns passos. São 26 passos da criação da prosperidade. E hoje a gente está no passo número 11. O número 11 ele fala sobre o poder organizador do conhecimento. Então vamos lá entender um pouquinho sobre isso. O poder da organização é parte integrante do conhecimento. O conhecimento, de qualquer tipo, é automaticamente metabolizado pelo corpo e pela mente na ordem correta e resulta numa mudança de percepção a partir da qual é possível criar novas realidades. Por exemplo, o conhecimento que você está adquirindo ao ler este livro criará espontaneamente as condições para a riqueza e a prosperidade. Então aqui esse texto ele vai nos mostrar um ponto essencial a partir do conhecimento. Ele fala aqui que o poder da organização é parte integrante do conhecimento, mas aí eu te pergunto, do que adianta você reter um conhecimento, qualquer ele que seja, receber mais informações, se você não se organiza para processar tudo isso que você recebe? Não se organiza para passar para frente, para retransmitir, para ensinar ou para gerar coisas a partir do que você conhece. Então, você conhece um determinado tipo de tecnologia, simplesmente reter essa tecnologia para você e não fazer nada com ela é basicamente um desperdício. Por mais que o cérebro ele retenha isso, ele começa a processar e ali dentro ele tenha uma série de movimentos, se você não fizer nada a partir daí, obviamente que as coisas tendem a ficar um pouco mais esquecidas até que você não usa mais e isso perde o seu tempo e você não tem o resultado que poderia ter. Então, colocando aqui um exemplo, um estado inicial, você não tem um conhecimento qualquer. Na vida, mesmo a sua vida continua do mesmo jeito, não vai mudar. Então, você não tem uma nova percepção da realidade, né, nesse momento. Então vamos lá, querendo você ou não, você está numa situação que você não muda se você não tem um determinado conhecimento. Aí, em algum momento, alguém chega para você e te dá um curso sobre como fazer render um dinheiro. Você faz esse curso, você estuda durante uma semana, você coloca os exercícios em prática, você anota, faz cálculos, entende quais são as ferramentas e de repente com esse dinheiro que você está começando a fazer esse investimento, a partir desse curso você triplica esse valor. A sua vida já não é mais a mesma a partir do momento que você recebeu o curso, começou a fazer e triplicou o seu valor. Concorda comigo? Você passou de um estado para outro a partir de um conhecimento que você recebeu. Então, a partir disso, a sua vida começa a mudar, deixa de ser a mesma. E você passa para um patamar acima, onde você pegou um valor X de dinheiro e ganhou mais com aquele investimento que você fez a partir do curso. Você pode, com esse investimento, fazer o quê? Ensinar mais pessoas a fazer o mesmo que você. Ou você pode ajudar outras pessoas com o dinheiro que você ganhou. Pegar um pedaço dele e colocar numa instituição de caridade. Ou você pode simplesmente continuar ganhando mais dinheiro a partir de uma nova receita de investimento e isso torna cíclico até que você tenha uma grande fortuna. Então percebeu? Você, a partir de um conhecimento gerado por um curso, você então passou para um outro patamar de vida e com esse outro patamar você gera mais coisas, você sobe mais um pouquinho e assim vai. Então é o que ele está falando aqui. O conhecimento ele é parte integrante, do seu ser a partir do momento que você recebe isso. Mas se você não fizer nada de novo vai acontecer na sua vida e aí você vai estar perdendo um processo que você adquiriu. E ele fala que o conhecimento desse livro, de uma forma espontânea, já cria condições para a riqueza e para a prosperidade. Isso se você colocar em prática. Já estamos no número 11 do passo
e ele vai até o número 26. Então tem muita segunda-feira aí para a gente poder falar ainda sobre prosperidade. E aí a gente tem que olhar um pouquinho para trás, entender tudo aquilo que já passou. Caso você não tenha pego os outros passos, volte no podcast, entenda que dia que está sendo passado isso, é a cada segunda-feira. Então você vai poder ver todos os outros passos que já discutimos e falamos aqui no podcast. Mas não adianta nada a gente simplesmente entender esses passos se você não tem uma metodologia de resolver estudar de forma coerente, né? Simplesmente você escutar o podcast, por melhor que você ache interessante, mais interessante que você ache, e de repente passar para frente, seria também apenas escutar e deixar que a coisa ande por si. Então o que seria o ideal? Você pegar um papel, um caderno, anotar, fazer anotações, buscar algumas ferramentas que você vai ter na internet, inclusive para poder estudar, para fazer outros tipos de estudo a partir de ideias que estão tendo aqui, pegar uns cursos livres que você tem pela internet, conversar com outras pessoas, trazer pessoas para o mesmo ambiente para conversar sobre isso que você está vendo, que é muito legal também. Assim você passa conhecimento, você recebe conhecimento ao mesmo tempo. Então, para cada um dos capítulos aqui, desse Criando a Prosperidade, você tem uma série de coisas que você pode fazer, né, para poder se dedicar a isso, para poder ter esse processo de crescimento contínuo sempre em andamento. Então, a minha dica para você aqui é que você realmente se prepare. Resolva, de repente, organizar o seu dia. Com meia hora você já consegue fazer isso, com uma hora você consegue fazer isso. E muitas pessoas falam que não tem esse tempo todo, mas se você acordar meia hora mais cedo, se você for dormir meia hora mais cedo, você vai ter sim esse tempo todo para poder colocar isso em prática de algum jeito. Eu quero deixar aqui uma reflexão para você e também um recadinho, né? E o que você de reflexão você pode levar para esse episódio é: o que você tem colocado em prática ultimamente a partir dos conhecimentos que você recebe? Então a pergunta é: e o que você tem colocado em prática ultimamente a partir de todos os conhecimentos que você recebe? Seja um conhecimento recebido através de uma palestra, através de um podcast, através de uma conversa com alguém, através de um curso que você comprou e está fazendo. Conta para mim aí nos seus comentários o que você tem feito. Quais são as ações que você está fazendo para realmente colocar isso em prática, dar um próximo passo, sair do apenas absorver conhecimento e trazer isso para uma nova realidade. Então essa é a nossa reflexão do dia de hoje, né? Nesse podcast aqui do Criando a Prosperidade. A gente deve voltar agora dentro de uma semana. Nos próximos 2 dias a gente não vai ter podcast, que seria na próxima quarta-feira e na próxima quinta-feira. Vou explicar por quê, aí você já entende e fica de olho aí nas próximas datas. Eu estou com um compromisso pessoal, profissional, que vai pegar na terça, na quarta e na quinta-feira dessa semana. Então, por esse motivo, eu não consigo montar um podcast de qualidade. Eu vou estar dedicado a esse compromisso. E esse compromisso, inclusive, ele vai gerar outras pautas, inclusive para os podcasts futuros. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer muito em breve, mas nesse momento eu quero avisar que o podcast desta próxima semana, que será a partir desse aqui do Criando Prosperidade, do tópico número 11, ele vai ser o único dessa semana. Tentarei colocar algumas mensagens no blog e mensagens no Instagram, para você também acompanhar por lá, tá? Mas de podcast mesmo, esse vai ser o primeiro e único da semana. Mas semana que vem, a partir da próxima semana, a gente já vai estar com tudo normalizado e já vai estar tudo de novo aí com os 3 episódios da semana, tá bom? Desejo que você tenha aí um excelente dia. Desejo que as coisas andem na sua vida de uma forma produtiva, que você possa pegar tudo aquilo que você está aprendendo e colocar em prática de uma maneira muito fácil, muito eficiente, que você tenha
excelentes resultados. A gente tem bastante coisa para ler ainda, tem textos que estão chegando para mim que os nossos queridos ouvintes estão mandando, e isso é muito bom. Quando o ouvinte manda, a gente tem aí uma sensação de estar fazendo o certo, porque eu estou na linha do que eles estão mandando, na verdade, então acho que eles estão muito ligados aí ao que a gente está falando. Então aparecem os textinhos, aparecem as páginas de livros, aparecem os títulos, e eu vou atrás, pego lá e faço exatamente para o pessoal aí que mandou entender qual que é a minha percepção sobre o texto. Então, se você tem qualquer tipo de texto que vá junto da nossa linha de raciocínio aqui do podcast, entre em contato comigo aqui pelos comentários do próprio YouTube. Você pode me mandar aqui o texto que você está lendo, o livro que você está lendo, e me falar o que você mais gostou. E aí eu vou tirar aí alguma coisa de assim, muito próximo ou bem parecido com o que você está lendo, para a gente poder checar as nossas ideias, porque a minha ideia pode ser diferente da sua, com certeza é, e a gente um complementa o outro com relação ao que a gente está lendo, tá bom? Então eu agradeço demais o seu apoio aqui no podcast, demais a sua audiência no YouTube, tanto no Spotify quanto no site quando eu mando os textos, né? E eu desejo que tudo aconteça de bom na sua vida aí. E eu me despeço, deixo aqui um grande abraço para você e eu te vejo no próximo podcast do Caminhos na Vida. Um abraço e até.